Olá, já vamos começar a live. Só vamos esperar a Renata entrar, convidada de hoje. Agora sim, Raquel, é nessa entrada. Nós tínhamos feito um teste agora há pouco numa outra via, por isso que eu brinquei e a Raquel entrou. Muito bem, pessoal, antes de mais nada, eu já vou começando a avisar algumas coisas, mas o nosso conteúdo aqui do Antibióticos na VET, ele é para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária, embora hoje a gente vai falar de um papel bem diferente, assim, que tem a ver muito com a veterinária, mas tem a ver com várias outras áreas também, né? Então, essa live de hoje, por exemplo, ela nem é tão restrita assim à nossa área, mas é uma live sobre um assunto técnico, né? Que ele é para pessoas que trabalhem com a área ou de ciências agrárias, ou com ciências biológicas, ou da área de saúde também. E vamos ver, vamos esperar só mais um pouquinho a professora Renata entrar. Ó, a professora Renata está entrando. E antes que eu me esqueça, que eu acabo esquecendo às vezes, mas para quem não me conhece, eu sou a professora Sheila Hesler. Eu sou médica veterinária, dou aula de microbiologia, doenças infecciosas para medicina veterinária também. E hoje a gente vai receber a professora Renata, né? Ela veio falar de um assunto muito interessante, que é a parte de resistência antimicrobiana e toda a disseminação que tem em ambientes. Professora, muito, muito, muito obrigada por ter aceito participar dessa live. Eu acho que vai ser uma live assim super mega importante e com várias informações. Gostaria que você se apresentasse, falasse um Pô, pouquinho mais da tua formação, aonde você trabalha. tá legal. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite e dizer que eu me sinto assim honrada com essa oportunidade e parabenizar o trabalho, né? Que coisa legal esse canal para falar da antibiótico-terapia, da importância dos antibióticos na veterinária. Muito bacana, obrigada. Ah, Bom, eu que agradeço muito. eu sou a Renata, eu sou formada em farmácia, e análises clínicas pela UEL. E aí fiz meu mestrado, meu doutorado, sempre estudando a coisa da resistência aos antibióticos. E hoje eu sou professora de microbiologia médica da UFRJ, onde eu continuo, além de dar aula, continuo fazendo os projetos de pesquisa nessa área da resistência, agora com um foco um pouquinho maior na disseminação ambiental da resistência. E é uma área que quando a gente pensa assim, dentro da veterinária, vou falar, né? Ah, não, usar o antibiótico e tal, e a gente esquece do meio ambiente. Esquece que tem um envolvimento aí do meio ambiente extremamente grande. E hoje é um dos focos da medicina veterinária é a saúde única, né, que vai englobar aí a saúde dos animais, a saúde dos seres humanos e a saúde ambiental, né? E os antibióticos, eles têm uma relação incrível, né, no contexto ambiental. E por isso que eu acho que vai ser, assim, muitas, muitas, muitas informações hoje. Não, é isso mesmo. Não é só na veterinária, né? Na esfera humana é a mesma coisa. Porque a gente, quando pensa em antibiótico,
imediatamente, é para tratar uma infecção, e no momento que você trata, acabou o sintoma, está resolvido, acabou o problema aí, né? Ou então, na promoção de crescimento, enfim, utiliza, tem o resultado, tá ótimo, não tem mais nada. Então, a gente precisa fazer esse exercício de pensar de maneira sistêmica, considerar as consequências de todas as coisas. E, nesse sentido, a antibiótico-terapia, a resistência, o fato de que a gente está praticamente às portas de uma era pré-antibiótica, ou que a gente chama pós-antibiótica, no caso, então, gravíssimo. Existem comparações, né? A gente está muito comovido com toda a história do Covid, não é para menos, mas a pandemia da resistência é aquela pandemia silenciosa, né? E ela está vindo devagarzinho, mas está chegando. E o tamanho do número de mortes, o tamanho do impacto da resistência no mundo, pelo menos até o início de junho, quando a gente fez os cálculos, ele era semelhante do que a resistência mata do início do ano até junho, né? Mas é isso, é silencioso. Então, é super importante a gente falar disso. Exatamente. E até para estimular mesmo o uso mais consciente dos antibióticos, né? Foi por isso que a gente montou esse canal para falar do uso consciente, criterioso dos antibióticos, porque eles têm consequências enormes, né? E as ambientais são coisas que ninguém se preocupa, né? Ninguém não, né? Mas assim, os clínicos, cirurgiões, os prescritores em geral, eles não param para pensar o que acontece depois. Ah, tomou. A via para administração do antibiótico ela é importante, mas tem a via de eliminação também, né? E daí você falou um negócio que eu achei bem bacana, né? E acaba ali, né? Ah, tomou, melhorou e acaba ali, mas opa, tá começando ali, né? O problema realmente está começando ali, né? É quando o paciente conseguiu melhorar, ótimo, perfeito, mas assim, e o que vem depois disso, né? E é uma pandemia silenciosa e que quem trabalha com isso sabe que vai ser um horror daqui a uns anos. Já é um dado extremamente alarmante, daqui a uns anos vai ser muito pior, né? Então, vamos falar mais de resistência, vamos falar de ambiente aí, né? Você tinha falado alguma coisa de rotas dos antibióticos no meio ambiente. Então, vamos começar com esse assunto das rotas aí. É bom que ele liga com essa história do parou por aí, né? Então é isso que a gente Exatamente. tem que explorar. Os antibióticos, em sua maioria, eles são eliminados na forma ativa. Então, e como que eles são eliminados? Eles são eliminados pela urina e pelas fezes, sobretudo. Na forma ativa, uma molécula ativa. O que acontece com a urina e com as fezes? Na esfera humana, em situações ideais, ela encontra um sistema de esgoto que leva para uma estação de tratamento e que depois é jogado em algum corpo d'água, né? E na esfera animal, de produção animal, por exemplo, isso vai direto para o meio ambiente. Enfim, qual que é a consequência disso? Vamos pensar junto, então. A gente está falando de molécula ativa que tem o papel de eliminar bactérias. Né? A gente está falando de antibacterianos, sobretudo, né? Mas serve para antifúngicos, enfim. Serve para eliminar esse tipo de micro-organismo. Acontece que os nichos ambientais, eles não são desocupados, né? No momento que uma sai de cena, outra entra. E quem é que entra? Quem é que entra é a resistente. E isso é um ciclo. Por quê? A gente começa a jogar no ambiente e isso depois, em algum momento, a gente entra em contato com o ambiente e a gente precisa de um cuidado, humano ou animal, não importa. Na hora que você vai para esse cuidado, para essa assistência à saúde, essa resistência é multiplicada. Ela volta para o ambiente multiplicada e a gente está lá no ambiente de novo entrando em contato com isso. Então, é um ciclo
que está só aumentando. Então, quando a gente acompanha a disseminação ambiental da resistência, ela é crescente. E tudo indica, né, que os antimicrobianos têm um papel importantíssimo nessa história. Primeiro porque a gente pode pensar, o antibiótico não vai fazer efeito, porque quando ele cai no ambiente, ele fica muito diluído, não é? Não é a primeira coisa que a gente imagina? É, Acontece que o antibiótico, ele não, a ação dele, ela não é só aquela de eliminar o micro-organismo. Em uma determinada dose, ela elimina, ela mata. Em doses inferiores, ou que a gente chama de subinibitórias, ela estimula o metabolismo desse micro-organismo para ele sobreviver. E aí, o que ele faz? Ele troca genes adoidado. Então, a bactéria resistente, que é selecionada nessa história toda e que cai no ambiente junto com o antibiótico, ela sinaliza para a ambiental ali falando, olha, o antibiótico, né? Ali sinaliza falando assim, escuta, tem um antibiótico aqui, tem uma resposta de estresse envolvida. Começam a trocar. Então, o que a gente vê é que os genes de resistência importantes que antes a gente achava que estava restrito aos ambientes de cuidado de saúde, hoje eles não estão mais, eles estão nos ambientes, nos corpos d'água, justamente por causa disso. Então, tem essa rota, esse pensamento sistêmico que a gente tem que despertar. e daí falando nisso, entra um outro aspecto, né? São os animais aquáticos e os animais selvagens também, que vão acabar entrando em contato tanto com resquícios de antibiótico, mas eles vão acabar entrando em contato com essas bactérias. E alguns desses animais, eles andam de regiões em regiões muito amplas, né? Eles acabam disseminando essas bactérias também a longas distâncias. E isso acaba voltando para a gente, mais uma forma de voltar para a gente, esse tipo de bactéria, esse tipo de resistência. Sem dúvida. Aqui eu ilustrei com a rota da água, né? Mas tem a rota dos animais selvagens, sem dúvida. E isso é muito interessante, porque o que é um animal selvagem? Ele está ali passando por um ambiente contaminado e ele é colonizado, ele vira portador dessas bactérias resistentes que ele entrou em contato. Então, será que a gente também não passa por isso, né? Será que os animais de companhia também não passam por isso? Então, é isso que a gente tem que começar a elaborar e estudar, e entender o efeito disso. E realmente essas rotas, né, de disseminação via os animais selvagens, elas ocorrem. Isso está provado já. Né? Tem muitos estudos científicos mostrando animais migratórios, Aves, a né? E as presença de aves, genes. Isso, genes de é, resistência em regiões remotíssimas e que não há a presença de antimicrobianos circulando por ali. Enfim, é. E esses dissemina. antibióticos no meio ambiente, né? Que são eliminados aí pela urina, pelas fezes, assim como restos que caem no esgoto, né? Quando se toma um antibiótico com suspensão, né? Que muitas vezes é utilizado em animais também, suspensão, daí aquela seringa, lava na pia, né? Cai no esgoto. É, esses antibióticos na formativa, o que acontece com eles? Né? Como que eles vão se degradar? Alguns degradam, outros não, né? Qual que é esse problema aí? E os tratamentos também de esgoto, de água de consumo, né? Que isso é bem interessante também da gente parar e pensar, né? Isso é uma rota importantíssima. Não é só o antimicrobiano que está no corpo de um ser humano ou de um animal que vai parar no ambiente. A gente tem, como você mencionou, o descarte. O descarte leva a isso, né, automaticamente. Quem que não conhece alguém que começou um tratamento, não foi até o final, porque é comum também, né? Passa o sintoma, para o tratamento, e aí aquilo que sobrou joga na privada. Então, isso acontece muito, joga na pia. Então, esse antibiótico ele vai para o ambiente e no ambiente ele está sujeito à degradação, tanto pelas bactérias como pelo próprio sistema de tratamento de esgoto.
alguns deles são rapidamente depurados, outros não. Então, por exemplo, fluoroquinolonas são antibióticos muito usados e que eles ficam, né, por muito mais tempo no ambiente, ficam com aquele efeito residual por muito mais tempo. Enquanto ele está ativo, ele está selecionando. Enquanto ele está selecionando, ele está piorando o problema da resistência. Então, é uma crise. Agora, como cuidar disso, né? A priori, o que a gente pode pensar é no sistema de tratamento de resíduos. Então, o mais complicado é o resíduo esgoto, né? O resíduo líquido, porque ele tem grandes volumes e não é como os pequenos resíduos sólidos que você tem um tratamento, uma destinação, incineração, enfim. Esses, em geral, que gera o esgoto, ele vai para uma estação, quando ele não vai in natura, que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, essa é uma realidade importante, assim, no Brasil, cerca de 50% do esgoto gerado não é tratado. Então, essa metade que é tratada, enfim, ela não foi desenvolvida para eliminar antibiótico. Ela foi desenvolvida para eliminar matéria orgânica. Então, o que os estudos mostram é que a eliminação daqueles antibióticos mais persistentes mesmo, ela é muito fraca pelos sistemas convencionais de tratamento, que são esses usados no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil, por exemplo, esse tratamento secundário que a gente faz, ele não tem eficiência. Então, existem muitos estudos, hoje está muito avançado, com estratégias diferentes, mais tecnológicas, para fazer esse tipo de tratamento. Então, usando oxidação, usando produtos à base de grafeno para fazer a adsorção dessa história. Acontece que hoje isso ainda está no âmbito da pesquisa, a gente ainda precisa, a gente está pensando qual que é a estratégia. A gente está no processo de descoberta de qual que vai ser a eficiente. Isso não existe hoje ainda. Hoje o que acontece é que aquilo que vai para o ambiente e persiste, ali continua e fica promovendo a sua ação. Isso pode acabar voltando também como água de consumo, né? Então, Pode. porque os tratamentos para água de consumo também não vão degradar os antibióticos se essa água estiver contaminada com antibióticos, né? Pois é a mesma história. Não foi pensado para eliminar antibiótico e outros poluentes, né, emergentes, que a gente fala, hormônios, enfim, tudo mais. Mas antibiótico tá ali, é um poluente emergente importante, né? Realmente, não tá... não foi... a água de consumo, ela o tratamento dela não foi pensado para eliminar antibiótico. Isso pode voltar, mas os estudos deles ainda são poucos nesse sentido. Existem evidências, sim, de que acontece, mas a gente ainda não sabe o tamanho do problema e nem o efeito disso. A gente imagina que a gente está com populações com a frequência de obesidade cada vez maior, com desbioses cada vez maiores. Pode ter um efeito da presença desses antimicrobianos na água de consumo? Pode, mas a gente ainda carece de mais pesquisas para confirmar isso, mas é perfeitamente plausível. E daí vem falando em pesquisa, vem um ponto primordial. Olha o quanto a pesquisa é importante para o desenvolvimento de um país, né? Para o desenvolvimento da humanidade, a gente precisa de pesquisa. Então, fica aí mais uma vez, né, a gente falando, gente, pesquisa é importante. E pesquisa básica, ela é importante para depois também fazer as pesquisas mais tecnológicas, tudo, né? Então, mais uma vez, a gente volta aí, fica brigando, né? Pesquisa, sempre as pesquisas vão ser importantes para várias coisas, não só para o desenvolvimento de novos antibióticos, mas também para o descarte correto, para eles não caírem no meio ambiente, né? Então, sempre pesquisa, né? Senão a gente também não fazia isso, né? Não, ciência é o outro nome do desenvolvimento, da soberania, então, no país e na humanidade. Se
Assim, eu acho que é importante a gente reforçar aqui que a gente passou rapidamente, né, nessa à beira de uma era pós-antibiótico. O que isso significa? Significa aquela pequena ferida ou aquele episódio de infecção urinária que te incomoda absurdos e você não vai ter mais antibiótico para tratar. As pessoas vão à morte por causa de um furúnculo. Então, isso precisa ser reforçado. É, E outra coisa, por que a gente está à beira disso? Porque a gente tem as bactérias respondendo muito mais rápido a todos esses antimicrobianos que estão aí à disposição no ambiente, e a nossa indústria farmacêutica, ela não acompanha na mesma velocidade. Então, hoje, já existem casos de infecções por bactérias praticamente intratáveis, elas não são suscetíveis a nenhum dos antibióticos disponíveis para tratamento. E isso é uma crise seríssima. é. E Então, junto disso, né, também não adianta produzir um monte de antibióticos novos e continuar usando como a gente tem usado, sem né? dúvida. Elas estão aí há 3 bilhões e meio de anos de evolução. Elas estão muito boas em evolução. Elas sobreviveram a todas as eras da Terra, né? Então elas são boas nisso. Se a gente só produzir e não souber usar, também não vai adiantar nada. Vai talvez piorar a crise, né? São várias coisas aí, tem que produzir novos antibióticos, tem que administrar melhor eles, tem que tratar melhor os resíduos de antibióticos, né? A gente tem que aprender a pensar sobre isso. Sem dúvida, esse é um ponto primordial até do gargalo que explica por que a indústria farmacêutica está nessa inércia, né? Tá tão atrasada. Porque o antibiótico, imagina, o desenvolvimento de um fármaco, isso custa muito dinheiro. Só que quem é que quer produzir um produto que o ideal é não usar? É, Entende? Então é por isso que durante muitos anos o desenvolvimento de antibióticos ele foi preterido, né? Melhor desenvolver drogas de uso contínuo, enfim, para doenças crônicas. E, enfim, por é. isso também a pesquisa básica é importantíssima. A gente também precisa de novos mecanismos de ação. Esses que estão aí já existem resistência a rodo. Exatamente, né? É um ponto importante esse mesmo, né? O desenvolvimento de mecanismos diferentes, porque mecanismos iguais, a resistência já está aí, já está pronta, né? Então vai ser mais fácil para as bactérias. A gente só vai facilitar o trabalho delas, né? Tem que É. dificultar um pouquinho também, né? É, e deixa eu ver, eu tinha notado algumas coisas aqui. E as consequências de resistência? Consequências mais diretamente em animais aquáticos ou em ambientes aquáticos, na comunidade também, né? A gente até falou um pouco, opa, entrar na era pós-antibiótica, né? Um furúnculo pode matar. Que dirá, já pensou? Na era pós-antibiótica, se um furúnculo pode vir a matar, imagina fazer procedimentos mais complexos, né? Que hoje podem ser Impossibilita. feitos, né? Foram Então, os antibióticos que possibilitaram esse grande avanço da medicina. e a medicina Sem isso, ela só consegue andar da forma como ela anda, muitos procedimentos por causa dos antibióticos, uhum, né? Então, eu acho que a consciência das pessoas, tanto as pessoas que prescrevem, quanto as pessoas que administram, e quanto as pessoas que tomam, ingerem ou dão para os seus animais, ela é uma coisa assim importantíssima, né? Para não pegar o resto daquele antibiótico e jogar na patente ou jogar no lixo comum também, né? Mas deixa eu parar de viajar aqui. não, mas é isso mesmo. O que a gente tem. Bom, vou falar um pouquinho então do que a gente tem trabalhado lá com a nossa equipe, tá? A gente, bom, tá situado no Rio de Janeiro, a gente tem ali a Baía de Guanabara e as praias
turísticas, né? Faz parte da cultura carioca fazer um belo uso das praias, né? Então, o que a gente tem conseguido ilustrar essa dinâmica de um jeito muito firme, né? Então, aqueles, ah, acho que deve ser comum, né, as pessoas ouvirem o termo superbactérias, né, para aquelas bactérias super resistentes aos últimos antimicrobianos disponíveis. Então, o que a gente descobriu é que elas estão, essas que causam infecção e que matam muitas pessoas e animais também, elas são facilmente encontradas nas águas costeiras. E isso levantou um alerta e a gente fez um acompanhamento ao longo de um ano inteiro e a gente viu que ao longo do ano inteiro ela está lá. E quando a gente fez estudos dos fatores que poderiam estar relacionados, é o esgoto. Não tem escapatória. Mas olha que interessante, né? Essas bactérias que eu tô mencionando agora, tal das superbactérias, são aquelas que causam infecções em humanos e em animais também. Mas elas não são muito bem adaptadas ao ambiente costeiro, né? Aquela salinidade e tudo mais. A gente se perguntou, será que essas bactérias não transmitem esses genes que dão a característica de superbactérias para outras que sejam mais eficientes em se manter ali por mais tempo? E, pois bem, a gente foi estudar e viu que realmente tem um gênero bacteriano ambiental chamado Stenotrophomonas que carrega KPC, né? E carrega KPC de forma não relacionada, a presença dela não está relacionada tanto com a poluição. Então fica claro que assim, o esgoto ele faz a rota de levar. A partir do momento que ele levou para lá, as bactérias ambientais captam esse gene e agora elas servem de aceptor e vetor. E ela é um reservatório estável, ela não vai morrer naquele ambiente salino. Ela está disponível ali para viver ali. No momento que você vai fazer uma atividade recreativa na praia, você entra em contato. Na hora que você entra em contato, ela, nas suas mucosas, enfim, ela pode transmitir para a sua microbiota. Porque a sua microbiota não te causa doença, certo? Em condições normais. Então, não é como um patógeno que na hora que você comeu uma maionese estragada, ali você já vai ter o efeito daquela exposição. Não. Então, se você está com uma bactéria resistente ali, ela vai ficar com você. E você talvez desenvolva uma doença, sei lá, quando você tiver uma quebra de barreira, sofrer um acidente, ou precisar tomar um antibiótico e selecionar essas daí. E aí que a coisa vai ficar difícil. Então, vejam que é difícil a gente achar qual que vai ser o momento em que ela vai causar o efeito. Por isso não tem estudo de risco. Então, embora seja muito plausível, a gente não tem estudos de risco mostrando, tá vendo? Esse número de bactéria com KPC aqui causa problema. Então, a água só é própria ao banho se tiver até uma quantidade limiar. A gente não tem esse parâmetro e não vai ter tão cedo se a gente não investir em pesquisa. Então, essa questão, isso eu tô dando o exemplo do universo humano, que é onde eu transito mais, mas isso acontece para qualquer ser que está transitando num ambiente contaminado com essas bactérias resistentes. Essas bactérias resistentes são microbiota. Então, ela. E daí vem aquela coisa, o ser humano pegou. Ele pode transmitir também para o seu animal de estimação. Né? O animal de estimação pegou no ambiente, pode transmitir para o ser humano também, assim vai indo. Né? Tudo, vai indo. Se de repente esse animal pegou do ambiente, mas de repente aconteceu alguma coisa que ele precisou tomar um antibiótico, isso vai ser selecionado e multiplicado e vai voltar para o ambiente multiplicado. Isso é o exemplo de um animal. Imagine isso acontecendo na escala de uma humanidade inteira. Lembrando que isso é muito usado, 80% dos antibióticos são usados não para fins terapêuticos, né, mas para o como diz? Agricultura e pecuária. Agricultura e pecuária, para promoção de crescimento, para inibir, enfim, crescimentos de plantas. Então, isso é lançado diretamente no ambiente. E a consequência vai ser essa, né? A resistência é pesado, porque no momento
esses micro-organismos dificilmente causam doenças, mas quando eles causam, elas são difíceis de tratar. E aí, o tempo que o médico demora até achar o antibiótico correto, primeiro, ele já usou muito mais antibiótico, que vai aumentar esse ciclo. E durante esse tempo que ele não acertou a terapia, você está piorando. Então, é uma causa importantíssima de mortalidade, a resistência aos antibióticos. Tanto que ali no começo a gente comparou com os níveis de mortes causados pela Covid. É, a Que, por sua vez, OMS. está piorando o quadro. Exatamente, porque até essas bactérias da microbiota que podem estar resistentes têm a porta de entrada do Covid e elas podem causar uma infecção muito severa nesses pacientes também, né? Isso, e tem se usado muito antibiótico no tratamento de Covid. Ainda que antibiótico não tenha efeito sobre vírus, todos os protocolos terapêuticos envolvem, acho que numa medida, naqueles casos graves, faz sentido para você evitar um agravamento do quadro inicial. Mas nos quadros Uhum. leves não faz sentido. E ela está sendo usada. E muito. Então, essa pressão seletiva que a gente mencionou aqui está piorando. E vai piorar muito com o decorrer dessa pandemia por Covid. Né? A OMS já tem falado isso, não, olha, cuidado, porque a resistência antimicrobiana vai aumentar por conta do Covid, que não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra, mas no fim, o uso incorreto dos antibióticos está sendo um pouco maior agora, né? Sim. É uma coisa grave. Outro dia eu estava numa discussão mesmo sobre, não, paciente, eu não tenho nada a ver com os pacientes, né? Mas, começou a apresentar sinal clínico, tem que tomar azitromicina. Assim, gente, né? Uso consciente, uso criterioso, né? Vamos tomar corretamente, né? Tanto em animais quanto em seres humanos. Isso é importante para nós, né? Para o Sim. nosso futuro. Qualquer Então é uso de isso que antibiótico vai impactar os humanos, os animais, o ambiente. O uso em animal vai impactar nos outros dois. O uso no ambiente vai impactar nos outros dois. O uso no humano vai impactar nos outros dois. Por isso a saúde única. Por isso o pensamento sistêmico. E lembrando que isso é uma questão econômica importantíssima. Existem umas projeções mostrando que a resistência, se a gente não encontrar mecanismos para controle, isso vai virar uma crise econômica. Tem aí projeções de que o impacto no PIB ele é semelhante ao da crise financeira de 2008, com a diferença que uma crise financeira você resolve mais fácil do que uma sanitária. A gente está vendo a diferença, né? Agora com a Covid, uma crise sanitária. É um impacto. Eu acho que a resistência começou a ser mais bem falada, mais não estudada, mas ela começou a ter uma importância quando economicamente viram que ela poderia ser um problema, né? Daí começou o boom da resistência antimicrobiana é importante, né? Porque até então também era um pouco complicado. Né? Na minha área, os veterinários olhavam, não, nem precisa fazer antibiograma, dá um antibiótico, não funcionou esse, dá o outro, dá o outro, dá o outro, dá o outro. Daí, assim, muitos casos, né, na quarta, quinta vez de troca de antibiótico, é que coleta material para o antibiograma. E olha só, 4, 5 vezes com drogas diferentes que não estão funcionando, daí elas são usadas por mais tempo e que essas drogas estão todas caindo no nosso meio ambiente. E não está funcionando para o agente que está causando a infecção. Mas a para os microbiota outros, sensível está sendo eliminada. E está liberando nicho para aquela resistente se multiplicar, manter, crescer. Então é realmente bastante complicado. Daí, quando às vezes eu paro e penso sobre a resistência antimicrobiana, né? E dá aquele ciricutico assim, gente, é importante, pelo amor de Deus, não usem, não usem, não usem. Não usem assim, não estou dizendo para não usar antibiótico, muito pelo contrário, tem casos que
demandam, sim, né? Eu não sou contra Precisa. o uso, eu sou. Salvou a vida de quantas pessoas, quantos animais já, né? Toda a medicina moderna que a gente tem, toda a medicina veterinária moderna que a gente tem, é em prol disso. Mas às vezes eu fico pensando e eu vejo um futuro meio negro, assim, né? Eu olho assim, meu Deus do céu, daqui a uns anos, como vai ser se a gente continuar o que a gente está fazendo até agora, né? Então me dá, assim, até um nervoso, assim. É E exatamente eu, isso. Já que ele possibilitou todo esse avanço e a estruturação da humanidade da forma como ela é, também é porque o antibiótico permite uma sobrevida, permite você, enfim, fazer uma série de coisas que antes não era possível. Então, justamente, não é que a gente não quer que use, precisa ser usado. Justamente porque isso precisa ser mantido, a gente quer manter essas condições de saúde. E para isso é importantíssimo que o antibiótico seja usado da forma correta. O uso racional, ele é importantíssimo. Agora, a gente precisa fazer essa informação circular, porque todo mundo tem um papel importante. Até, assim, de novo, a coisa do pensamento sistêmico. Sabe uma coisa inofensiva que as pessoas pensam, poxa, acabei de passar um fio dental no dente, vou jogar na privada. Não façam isso, porque isso, se você pensar em toda ou qualquer resíduo sólido de uma pia de cozinha, vou deixar lá, vou deixar embora. Pensa que isso, os entupimentos que isso não vai fazer, que vai fazer com que o esgoto sem tratamento em algum momento vaze por algum lugar, ou que atrapalhe, entupa o gradeamento lá no início do tratamento de esgoto, e que isso também faz com que, quando a estação não consegue tratar, ela libera o esgoto in natura, porque ele não para de chegar. Então, até essas pequenas coisas. Então, é o tipo de coisa que a gente precisa fazer e é para tudo na vida, né? A gente está ilustrando com uma questão, mas é para tudo. Tudo tem consequências. Cada coisa que a gente faz, a gente tem que pensar nas consequências. exatamente. E falando de esgoto, eu lembro daquela tua palestra que você estava falando uma coisa que me chamou muito a atenção, era a parte da quantidade de genes de resistência no começo, na entrada do esgoto, e no resíduo final do esgoto. E aquilo me chamou muito a atenção, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Isso é uma questão também super interessante, porque, de novo, o tratamento de esgoto hoje, ele não foi pensado para eliminar bactéria resistente a antibiótico. Então, quando a gente foi ver qual que era o efeito não a minha equipe que fez esse trabalho que eu vou citar, foi uma equipe de pesquisadores chineses, quando eles foram olhar o efeito do tratamento na remoção dessas bactérias, eles tiveram uma surpresa. Porque o que é o tratamento convencional que a gente diz hoje? É você colocar, primeiro você faz um gradeamento para tirar aquelas coisas maiores, né? E aquela água turva, ela é colocada em contato com bactérias, né? Micro-organismos que vão decompor aquela matéria orgânica. O que eles perceberam? Que ao longo desse processo, muita resposta de estresse acontece. E a resistência, no final, ela é trocada daquela bactéria que está chegando para outra. Então, nesse exemplo específico, era uma estação de tratamento de esgoto na China, e eles ficaram monitorando quais eram as bactérias que produziam KPC ao longo de todas as etapas do tratamento. Então, na entrada, eles viram que eram só algumas poucas enterobactérias. Mas que ao longo do tratamento, foi passando para até coco gram-positivo passou para bactérias ambientais, passou para Cinetobacter, para estenotrofomonas, enfim, passou para uma diversidade de bactérias. No final, a parte líquida, né, no final do tratamento, passava por um processo de cloração, ela saiu sem bactérias, uma ou outra só com genes de resistência, pouco, menos do que entrou. Mas o resíduo final do tratamento de esgoto, ele tinha muito mais KPC do que tinha entrado, em uma diversidade muito maior de bactérias. E aí, qual que é a questão? Qual que é o uso que se faz desse resíduo das estações de tratamento de esgoto? Muitas vezes, esses são os chamados biossólidos.
E esses biossólidos, eles são usados em plantações como adubo, né? Para certos tipos, né, de plantações, por exemplo, que não envolvam o alimento que você come cru. Mas ainda assim, tudo bem, o alimento que você vai comer não vai estar contaminado, né? Está protegido nesse caso. Mas isso vai contaminar o solo, que vai contaminar o lençol freático, que vai contaminar a água que rega o seu alface, que a gente come in natura. Tá certo que a gente lava, enfim, mas tem bactérias que entram, né, que ficam ali dentro dos floemas e xilemas da É. planta. Não, e no próprio lavar também, se traz, chega em casa, vai lavar na pia e a louça que está secando está do lado, né? Então tem aqueles respingos e tudo mais, né? Então a gente pode até lavar, mas a alface está contaminada e pode contaminar outros locais também. Isso quando a gente pensa que vai lavar em casa, né? Que vai lavar direitinho, né? E daí, como que é feito em outros locais, né? Que muitas vezes se consome. Pois é. Né? A Raquel tem uma pergunta. Eu não tenho uma pergunta, na realidade, ela fala, não tem muito a ver, eu tenho uma pergunta, não tem muito a ver com o meio ambiente, mas está relacionado à indústria farmacêutica. E já li em alguma publicação que a indústria privada não tem muito interesse em pesquisa por conta das políticas de saúde pública de muitos países. Eu acho que é justamente isso que a gente estava comentando aqui, que de fato a indústria farmacêutica não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar porque não tem antimicrobianos, não desenvolve antimicrobianos com a mesma necessidade, com a mesma velocidade com a qual os que estão disponíveis deixam de fazer efeito. E existe uma clara falta de interesse por questões econômicas, porque é isso, é algo que custa caríssimo, e a priori é para não ser usado, é para ser poupado. Então, como é que ela vai recuperar esse investimento? Vejam que a indústria farmacêutica, ela visa o lucro. Isso não é errado, ela pode visar o lucro, mas talvez a produção de antimicrobianos não deva ficar sob responsabilidade da indústria farmacêutica só. Ou que os estados tenham, então, mecanismos de subsídio para, enfim, sobrepor esse gasto que as indústrias farmacêuticas têm. Mas, de fato, não existe interesse de pesquisa, mas existe também, além disso, também tem um problema de saúde pública, porque a resistência não entrou na agenda da saúde pública, né? Como é complicado hoje você fazer um diagnóstico de uma infecção urinária com um antibiograma completo, enfim, não existe um investimento para isso. E não existe um investimento para isso só porque não é tido como prioridade. No momento que isso virar prioridade, vai fazer acontecer, assim como houve com a Covid. Acontece que quando é que a gente vai despertar para isso? Quando for tarde demais? Pois é, né? É melhor prevenir do que remediar, e não é isso que está sendo feito agora, e não é isso que, nesse aspecto de resistência antimicrobiana, está sendo feito até agora, né? Espero que, quanto mais a gente fale também sobre o assunto, mais se mostre a necessidade, né, de investir nisso, de colocar isso em agendas importantes, né? Com certeza. Agora, uma coisa que eu tenho sempre perguntado aí para vários convidados também, que são, assim, pessoas diferentes, de áreas diferentes, né? E eu acabo sempre perguntando algumas coisas sobre... porque é uma agenda, digamos assim, até internacional, né? O uso de cefalosporinas de terceira geração e quinolonas, né? E no contexto ambiental, as quinolonas têm um papel importante, né? A utilização maciça de quinolonas tem um papel importante. E uma coisa que eu vejo na medicina veterinária, as fluoroquinolonas,
elas entraram como drogas seguras, né, para utilização em pacientes, tem amplo espectro, elas pegam praticamente a maior parte dos grupos bacterianos. Elas só não são seguras para gatos, né, que tem que utilizar com um pouco mais de cautela, porque tem problema de retinopatias, em animais jovens e em humanos se fala também de pacientes geriátricos, que a utilização das fluoroquinolonas traz muitos efeitos colaterais. Mas no contexto ambiental, porque assim, às vezes, poxa, as fluoroquinolonas não são tão boas, então, né? São seguras, são amplo espectro, mas por que não vamos usar elas? Né? Daí o Matheus outro dia falou um pouco sobre outras resistências que elas geram, né? Então, que deve ser tomar cuidado com essa parte de outras resistências. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre o ambiente, o meio ambiente, né? Para a gente começar a utilizar elas com muito mais critério do que se utiliza hoje. Porque ainda, em algumas regiões, nem tanto, mas em determinadas regiões se utiliza muito fluoroquinolona. Né? Eu acho que essa é uma conscientização importante. E essa parte ambiental traz aí uma necessidade de consciência das fluoroquinolonas importante, né? Uhum. Não tem dúvida. Na questão ambiental, as fluoroquinolonas, elas são muito mais recalcitrantes, né? Elas não se depuram, né? Elas não são metabolizadas, elas permanecem na forma ativa e produzindo a sua função de eliminar bactérias, se ela encontra a concentração alta, e se ela está na tuba inibitória, de sinalizar. E muitas vezes o que ela sinaliza? Ela sinaliza mecanismos de reparo, né? Então, a bactéria começa a induzir respostas de estresse frente a concentrações subinibitórias de quinolona. Então, aumenta muito o número de mutações, ela ativa aquelas polimerases que fazem DNA mutado com erros. Justamente, essa é uma resposta evolutiva super interessante, né? Porque aí a bactéria vai ganhar versatilidade. Ou ela morre, ou ela é selecionada. Não tem outra história, né? Então, ela desenvolve essa resposta de estresse, e outra resposta de estresse é a coisa de ficar trocando genes de resistência. Fica trocando, faz conjugação. Então, a coisa da doação por meio das quinolonas é muito estimulada. Tem muitos estudos mostrando isso na literatura. E outra coisa que... desculpa, eu tô um pouco... Pronto. Outra coisa que eu queria mencionar nessa história é que existe muita resistência cruzada. Então, às vezes, você usa a quinolona achando que, enfim, só porque ela tem amplo espectro e tudo mais, se ela selecionar, vai ter resistência à própria quinolona, mas digamos que em determinado grupo bacteriano isso é raro. Acontece que ela também seleciona outras, tem a tal da resistência cruzada, porque uma bactéria que tem o gene de resistência à quinolona normalmente traz genes para outras classes. Então, não é só isso, ela não vai selecionar só a resistência a cipro, né? O cipro. Ele vai selecionar a resistência a beta-lactâmico, a aminoglicosídeo, a sulfa. Então, de novo, é uma bola de neve e a coisa só vai aumentando. Então, ela seleciona quem tem mecanismo de resistência e não só aquela classe. E também estimula quem tem um mecanismo a doar para quem não tem. E se mantém ativa. Eu vejo muitos veterinários, quando a gente começa a falar assim das fluoroquinolanas, olhando assim, nossa, eu não sabia que elas faziam isso. Eu não sabia que ela não degradava tão facilmente no meio ambiente, né? Então, assim, quando os veterinários ouvem mais, falando até dos vários aspectos, eles começam a pensar realmente no uso, né? Em determinadas criações são usados bastante, em determinadas regiões, em animais de companhia também, e daí acaba
tendo aí uma importância lá na frente, até para a gente mesmo, né? Que não vai sobrar essas drogas quando nós, humanos, precisarmos. Né? Então, muitas vezes se utiliza as fluoroquinolonas como droga de primeira escolha, sem passar por antibiograma, nada. É utilizado bastante fluoroquinolona como primeira escolha. Né? E são poucos os casos que realmente as fluoroquinolonas poderiam ou deveriam ser usadas como primeira escolha. Né? Agora, ouvindo mais sobre meio ambiente, sobre mutações e tal das fluoroquinolonas, até mesmo nos casos que elas poderiam ser indicadas como primeira escolha, deveriam ser repensados, né? E não utilizar mais como primeira escolha para nada. Utilizar Sem dúvida, é sempre... muito comum. Se você faz um experimento no laboratório, tem até um vídeo muito interessante na internet que foi feito, assim, era uma placa de agar e o pesquisador foi colocando concentrações crescentes de uma quinolona. Era E uma aí, bem grande, né? isso, uma quadradona. Aí ele foi acompanhando o que aconteceu ao longo do tempo. Então ele foi vendo que a bactéria no começo só crescia lá quando ele passou em tudo a bactéria. Ela só cresceu no cantinho. Mas conforme ela foi ficando ali, depois ela foi crescendo para frente e ela foi capaz de tomar a placa toda. Então, se você expõe a bactéria à quinolona, ela sofre mutação e fica resistente, porque o principal mecanismo de resistência à quinolona é a mutação em um gene que ela já tem. Então, é só acionar aquele sistema de estresse e a quinolona faz isso. Então, realmente, por isso tem muito também casos, imagino, não sei como que é na veterinária, mas de falha terapêutica. Tem falhas terapêuticas, sim. Né? Fora a resistência, tem bastante falhas terapêuticas. E uma coisa que o Matheus outro dia está estudando, né? E ele está percebendo alguns mecanismos baseados em mutações e tal, de tolerância, persistência, isso está sendo muito comum na nossa área. Né? E eu percebo alguns casos clínicos realmente que as fluoroquinolonas a princípio são sensíveis, mas o tratamento não está funcionando corretamente. Né? Então, isso está se exacerbando. E olha que na minha região, por exemplo, nas clínicas em geral de pequenos animais, não se utiliza muito fluoroquinolonas. Mas na região como um todo, por causa de outras criações de animais que se faz o uso, a gente tem nas amostras clínicas de cães e gatos uma resistência alta. Não compatível com o que é utilizado em cães e gatos. Né? E é uma resistência relativamente alta nessas espécies animais que não estão sendo submetidas diretamente ao uso com fluoroquinolonas. E lembrando que a resposta de estresse que induz essas mutações, a própria quinolona faz, mas outras drogas também podem fazer. E eu não sei mesmo como que é a questão da regulação para rações, mas eu já ouvi falar que existem antimicrobianos em rações. Então, até de animais de companhia. Então, talvez até esse próprio alimento, ele está contribuindo com um estresse daquela microbiota, aquela microbiota muta e ela mudou, e essa mudança dela conferiu resistência a cipro, por outra molécula. Exatamente. Teca Salazar. Existem estudos que evidenciam a relação de bactérias resistentes a esses antibióticos entre humanos e animais de companhia? Existem. Existem muitos estudos mostrando que dentro de um ambiente doméstico, a microbiota das pessoas e dos animais é compartilhada. Então, tem casos assim de uma pessoa num hospital que desenvolveu uma infecção séria por uma bactéria super resistente, depois ela voltou para casa, e quando ela voltou para casa, eles ficaram acompanhando se ela manteve colonizada por aquela bactéria durante muito tempo. E aí os pesquisadores faziam a análise não só da paciente,
mas também dos contactantes dela. E que eles viram é que a família tinha aquela bactéria e o cachorro da família também tinha. Então, a microbiota é compartilhada. A gente passa para eles passam para a gente, isso está documentado. É. E daí eu olho minha filha com a cachorra, tem que estar, né? Compartilhado tudo. Não tem como, né? Daqui uns dias eu chamei uma pessoa para fazer uma live até sobre os benefícios dos animais para os seres humanos. Então, às vezes a gente fica falando, compartilhe, tá, resistência. Mas também tem o outro lado da moeda que tem vários benefícios para os seres humanos, né? Então, a gente acaba falando de todos os lados. E quem disse que não foi a gente que passou para eles, né? Exatamente. Tudo é mão dupla nessa dinâmica. Então, a gente passa para eles, eles passam para a gente. A gente toma muito mais antibiótico do que os nossos animais de companhia. Então, provavelmente, a questão é outra. A via mais importante é daqui para lá. É verdade. Eu já vi estudo também entre veterinários e pacientes veterinários, bem interessante, que em um determinado momento teve um surto de alguma doença, não me lembro qual, e depois fizeram algumas coletas do veterinário e de vários pacientes e viram a mesma bactéria no veterinário e em 11 cães que ele atendia, ou do pet shop, né? Então isso realmente se compartilha e o veterinário ainda mais, ele está um pouco mais suscetível do que a população comum em geral, né? Onde encontra informações sobre antibióticos em rações? Em rações depende um pouco, tá? Mas formulações, daí depende para qual espécie você está falando, né? Porque existem formulações que são próprias, antibióticos próprios para colocar em rações, principalmente de animais de produção, né? Aves, suínos, bovinos não, mas suínos e aves se utiliza grande parte ou na água de consumo ou na ração, mas principalmente ração, tá? Em pequenos animais, né? Manda uma mensagem pra gente depois, que daí eu te repasso alguma coisa de informações que eu tiver, tá bom? Eu vou dar uma procurada, porque assim, eu não sei quais rações especificamente tem, eu sei que tem antibióticos que eles devem ser administrados, poucos antibióticos devem ser administrados juntos com alimentos, né? Mas rações diretamente medicamentosas, eu não conheço, tá? Eu vou dar uma procurada. A gente tem 1 minuto e 35 segundos só, né? O Instagram vai cortar, gente. Renata, eu quero te agradecer muito por você ter entrado aqui, participado, que eu acho que a tua área precisa ser muito mais divulgada, né? As pessoas não conhecem direito essa área e ela é tão importante, ela traz informações tão essenciais que são muitas vezes desconhecidas. Então, assim, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Para mim foi uma excelente, adorei a experiência. Muito legal. Obrigada, Sheila. E volte sempre que quiser falar de algum outro assunto ou de descobrir alguma coisa interessante ou tem alguma coisa interessante, sempre está à disposição. Volte mais vezes para conversar isso e realmente conscientizar, né, sobre o uso de antibióticos, incluindo aí o meio ambiente, que ele tem um papel primordial. Né, eu acho bacana quando fala, né, um único planeta, uma única saúde, né? Então, e muito obrigada. Eu acho que o teu trabalho é espetacular, né? Aquela palestra, eu tinha adorado a tua palestra. Então, continue, pesquise mais, porque a gente